informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 1º de março, levando para vocês os seguintes destaques. Maquinário passa a ter regras para trânsito por risco sanitário. Governador estuda contrapartidas para investimentos no setor florestal. Plantas aquáticas causam entupimento de rio e deixam 200 famílias isoladas no Pantanal. Governo Lula voltará a cobrar impostos sobre combustíveis. E campanha vai orientar produtores sobre cuidados com a cigarrinha do milho. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol com algumas nuvens em Dourados região. Chove rápido de dia e de noite. O calor sobe para 32 graus. Estamos na lua crescente. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem da Albor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 260 pela arroba do boi gordo e R$ 240 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 71,50 e a de soja a R$ 151, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor
para a lavoura, é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um grupo europeu comprou uma fazenda maior que a cidade de São Paulo, na Amazônia, de forma irregular, segundo o INCRA, que pediu a anulação do negócio. A fazenda exporta madeiras nobres como mogno e cedro. A lei limita a propriedade de estrangeiros. A terra foi comprada pela madeireira Agrocortex, controlada por espanhóis e portugueses. A fazenda Novo Macapá tem 190 mil hectares e é maior que a cidade de São Paulo, de 150 mil, e fica entre o Amazonas e o Acre. A dona original da terra é a empresa Batisflor, que era do brasileiro Moacir Eloy Croceta. A Agrocortex comprou partes da Batisflor em 2014 e 2016. O problema é saber quanto da terra foi comprada pelos estrangeiros. O INCRA diz que foi 100%, mas a Agrocortex afirma que é dona só de 49% da propriedade. A Iagro baixou uma portaria com uma série de medidas para regular o trânsito de maquinário por Mato Grosso do Sul e prevenir o risco de proliferação de pragas que possam afetar a atividade rural. A preocupação é de que muitas máquinas circulam entre cidades ou mesmo estados vizinhos para cá para trabalhar no campo e podem transportar insetos, nematóides, fungos, vírus, bactérias, ácaros, plantas daninhas e outro, como consta no texto da Iagro. O risco mais recente registrado foi o caso de gripe aviária na Bolívia e da planta daninha Amaranthus palmeri, o caruru, em Naviraí. O Amaranthus palmeri é uma planta daninha exótica de crescimento rápido e extremamente agressiva. Relatos indicam que uma planta pode produzir de 100 mil a 1 milhão de sementes. Apresenta ainda resistência aos herbicidas e foi encontrada primeiro em Mato Grosso em 2015. A preocupação é que máquinas, equipamentos e implementos agrícolas transitando contribuam para o risco fitossanitário inerente aos diversos cultivos agrícolas por ocasião da ocorrência de pragas quarentenárias, como o caruru. Por isso, a Iagro determinou que os maquinários novos trazidos de outros estados ou que cruzem a fronteira deverão conter documento específico para o trânsito com prazo de até 30 dias, contendo, entre outros dados, a origem e o destino do equipamento. Para aqueles maquinários que não são novos, acrescentou-se ainda a necessidade de um atestado de desinfecção em padrão incluído na norma, documentação preenchida por um responsável técnico pelo processo. O padrão de desinfecção inclui lavagem com produto desengraxante, detergente ácido, entre outros padrões para assegurar a higienização de forma a não gerar risco sanitário. O rigor para o transporte de maquinário e implementos também atinge o transporte entre propriedades de um mesmo município ou entre municípios. Bola da vez na indústria florestal, Mato Grosso do Sul, que nos próximos 6 anos projeta ocupar a liderança na produção de celulose no Brasil, está em busca de novos investimentos. Na segunda-feira, o governador Eduardo Rieder se reuniu com a direção da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, em São Paulo, para apresentar o cenário, propostas e desafios do Estado para receber grandes projetos que envolvam o setor de florestas.
Nosso foco é criar um ambiente propício aos negócios, para trazer investimentos e novas oportunidades ao Estado nesse setor, com redução da burocracia e facilidade ao empresário, oferecendo inclusive contrapartidas. Junto com isso, temos grande responsabilidade com a questão ambiental, tanto que dispomos do programa para o Estado Carbono Neutro, que vai neutralizar as suas emissões, os gases de efeito estufa, até 2030, explicou o governador. Riedel ponderou ainda a necessidade de melhorias no setor de transporte, passando principalmente pelos modais rodoviário, hidroviário e ferroviário, alguns desses que já estão em tratativas com o governo federal. Alunos transitam em ponte de madeira danificada sobre o rio Amonguijá, na zona rural de Porto Murtinho. Cerca de 30 crianças precisam fazer o trajeto todos os dias da semana para ir à escola. A estrada é a única via de acesso da região à cidade. A ponte foi danificada em novembro por um caminhão prancha com máquinas. Cerca de 30 famílias utilizam a estrada que ligam algumas fazendas, como a São Francisco, Quatro Irmãos, Retirinho e Campo Alto, até Porto Murtinho. Os pais levam as crianças até um lado da ponte para a travessia. O ônibus escolar não está atravessando mais a ponte e o veículo fica no outro lado do rio. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou na segunda-feira a importância de uma política nacional de direitos humanos ao comentar as denúncias de trabalho análoga à escravidão em vinícolas do sul do país. O caso dos trabalhadores resgatados em situação semelhante à de escravo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mostrou a necessidade de uma política nacional de direitos humanos, disse o ministro em Genebra, na Suíça, onde participa da sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU. O ministro disse ainda que solicitou a convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Ninguém entra, ninguém sai. Cerca de 200 famílias estão completamente isoladas após uma grande quantidade de camalotes, uma espécie de planta aquática semelhante ao aguapé, entupir um braço do Rio Negrinho, a 80 quilômetros de Corumbá, no Pantanal. Onde há verde, embaixo corre o rio, que era usado por barcos para se locomoverem entre as margens do rio Taquari e Corumbá. Ao todo, 5 quilômetros de camalotes impedem o fluxo dos moradores que estão ilhados após essa situação atípica. Entre 2019 e 2020, a seca no Pantanal afetou o rio Taquari. Hoje o problema é o acúmulo da planta aquática e antes era a seca extrema. As chuvas de 2023 fizeram com que o nível do rio subisse e os camalotes fossem arrastados, entupindo o braço do rio. O pescador Herpídio Soares relata que a situação dos ribeirinhos é difícil. As condições para entrada e saída são impossíveis. O governo Lula decidiu que vai voltar a cobrar impostos da comercialização de combustíveis do país. A cobrança, no entanto, será desigual. Os percentuais serão maiores para os combustíveis fósseis, caso a gasolina, e mais suaves para os biocombustíveis, como o etanol. Dessa forma, o total arrecadado será preservado e a arrecadação de impostos não sofrerá novas perdas. Em reunião realizada ontem no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula decidiu, com sua equipe, voltar a partir de março com a cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre o etanol. E a Petrobras vai reduzir a gasolina e o diesel nas suas refinarias a partir desta quarta-feira, mesmo dia em que os tributos federais sobre os combustíveis e o etanol voltarão a ser cobrados. A partir de hoje,
o preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de 13 centavos por litro ou menos 3,9%. Já para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de 8 centavos ou 1,9%. Uma campanha lançada na segunda-feira vai orientar produtores rurais sobre práticas no manejo de lavoura para impedir a proliferação da cigarrinha do milho, preocupação crescente no campo. O inseto é vetor de doenças que pode reduzir em mais de 70% a produção de grãos em cultivares suscetíveis. A iniciativa Paraná contra a Cigarrinha do Milho é uma parceria entre o Sistema OCEPAR, Sistema FAEP-Senar, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR-EMATER, e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, e também da Embrapa. Diversas peças educativas produzidas com apoio da cooperativa Cocamar serão divulgadas em redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens, com informações práticas que ajudem a mitigar os efeitos da cigarrinha do milho. Cooperativas e entidades também vão desenvolver ações junto aos produtores e cooperados. A campanha reforça pontos de prevenção e manejo, como a eliminação do milho voluntário, o tiguera, uso de híbridos de maior tolerância à cigarrinha e o controle de qualidade na colheita. O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Alimentar, SENASA, confirmou 4 casos positivos de gripe aviária H5 em aves domésticas na província de Córdoba, na Argentina, perfazendo um total de 24 detecções da doença até agora. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Tráfico de animais precisa ser combatido, alerta deputado. Um dos temas mais recorrentes nos projetos de lei apresentados este ano é a proteção do direito dos animais. O Brasil tem 150 milhões de animais domésticos, além de extensa fauna, que precisam ser protegidos da ação predadora de traficantes de animais silvestres. Autor de várias propostas sobre o tema e integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais, o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destacou que atualmente o tráfico de animais silvestres é o terceiro mais rentável no país e para coibir essas ações é preciso ter uma punição mais severa para os envolvidos. A gente precisa mudar essa legislação e a gente precisa que efetivamente o traficante de animal silvestre seja encaminhado para o sistema penitenciário, porque hoje ele é ouvido na delegacia e é liberado imediatamente por causa da nossa legislação branda. Para o deputado é preciso garantir o cumprimento da lei e evitar que aconteçam retrocessos na proteção dos animais. A gente precisa de basicamente impedir com que haja retrocesso na legislação, ou seja, que afrouxe o que já existe e avançar na pauta da proteção animal. Atualmente, a legislação prevê para o crime de tráfico de animais pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A pena pode ser dobrada no caso de crime praticado contra espécies em extinção, em período de proibição de caça, durante a noite, dentro de unidade de conservação ou quando utilizado método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.